Filipenses 3, do 7 ao 14, diz assim: mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Bem, queridos, gostaria de falar um pouquinho sobre qual é o nosso alvo em nossa vida. Eu gostaria de falar um pouco qual é o seu alvo, qual é o alvo que você tem, qual é o projeto que você talvez tenha nessa terra, Qual seria o seu motivo real nessa vida? Paulo aqui, você lê sempre as cartas de Paulo, e Paulo tinha um único motivo, Paulo tinha uma única razão. Desde o momento que ele encontrou a Jesus no caminho a Damascenos, ali ele teve um encontro com Deus, encontro com Jesus, que mudou a sua história, que mudou a sua vida. Desde aquele encontro, ele teve uma motivação diferente. Até aquele momento, o seu motivo, a sua razão, era destruir todos aqueles que seguiam a Cristo, todos aqueles que eram fiel a Jesus, todos os apóstolos, a todos aqueles que proclamavam ser cristãos. Até aquele momento, era o seu alvo, era destruir as pessoas. E aqui você encontra Paulo mudando o seu rumo de vida, porque ele tem um encontro com Jesus, e o seu encontro com Jesus faz ele ter uma nova razão, um novo alvo. Porque Deus colocou no meu coração essa mensagem, eu começo a ver muitas coisas que a gente começa a fazer, a gente começa muitas vezes se preocupar com tantas coisas que tem nessa nossa vida em geral, Temos tantas coisas, contas para pagar, na verdade, tanta conta, A gente tem tanta coisa para pensar, tanta coisa para fazer, Quando você, igual o Pedro estava falando hoje de manhã, você começa a trabalhar, o seu sonho é comprar uma casa própria, você começa a trabalhar, você começa a se esforçar, você começa a ir atrás, e você começa a fazer de tudo para comprar uma casa própria, e quando você compra, você fica, poxa, que bom, comprei uma casa própria. Mas aí você começa a pensar, começa a olhar para o lado, olha para o seu vizinho tem um carro na garagem, daí você começa a falar, poxa, eu preciso comprar um carro. E você começa a trabalhar, deixa de seguir talvez a Jesus, deixa de fazer alguma coisa que Deus te mandou fazer, e você começa a comprar, e vai lá e compra um carro. Aí você olha para trás e viu que você comprou uma casa, você comprou um carro, e não foi suficiente, daí você resolveu casar, Você vou achar uma mulher, Você vai, ou um homem, irmãs, de repente, Mas vou achar uma esposa para mim. Você vai atrás da sua esposa, e fica orando, E continua orando, e tem que orar e tem que agir, irmão, Então você começa a orar e começa a agir, e Deus te abençoa. Quando você vê, meu irmão, tudo aquilo que Deus um dia talvez colocou na sua vida, você começa a esquecer. Porque nós entramos num rumo de nossas vidas, nós entramos num rumo, numa direção, onde nós começamos a pensar em todas as coisas, e começamos a trabalhar em prol de alguma coisa. E quando nós começamos a olhar, nós começamos a esquecer que Deus nos chamou para servir a Ele. E começamos a colocar todas as outras coisas no caminho. Meu irmão, ter uma casa, ter um carro, casar, meu irmão, todos nós precisamos fazer isso, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, todos nós precisamos, mas muitos de nós começamos a colocar isso somente como um foco real, um único motivo na nossa vida, a única razão, e esquecemos que nós fomos chamados para ser luz, fomos chamados para servir a Jesus, nós somos chamados para ser diferente, nós somos chamados para ser o sal da terra. Sabe, queridos, nós começamos a nos perder em todas as coisas, começamos a esquecer do principal ao qual fomos chamados. Eu pergunto, qual é o seu foco? Qual é o seu alvo nessa vida? Será que o seu alvo tem sido Jesus?
Será que teu alvo tem sido buscar as coisas que vêm de Deus, as coisas do alto? Ou será que durante o caminho você se perdeu? Durante o caminho, a caminhada, você começou a olhar tudo. Sabe, meu irmão, tem muitas coisas boas no mundo, tem. Não posso ser hipócrita para falar que não tem, existe. Muitas coisas que olhamos em volta, e fala assim, poxa, que coisa boa, que coisa legal, eu queria ter isso. Mas muitas pessoas começam a olhar para as riquezas do mundo, começam a olhar para as coisas do mundo e começam a esquecer da essência, começam a esquecer do chamado de Deus, começam a esquecer do plano que Deus colocou para mim e para você. Quero te falar uma coisa, nós não fomos criados sem projeto, nós não fomos criados sem propósito, nós não fomos criados sem um plano, nós fomos criados para adorar e louvar o nome de Deus. Nós fomos chamados para louvar e engrandecer o nome dEle. Mas Paulo, ele começa a falar que ele vive para essa única razão. Paulo começa a falar que a única razão que ele tem é Jesus. Como eu falei, talvez você tenha começado bem. Você tenha começado uma pessoa que servia a Deus. Aqui eu posso ver um texto, né, todos os irmãos lembram da história de Saul. Saul começou bem. Saul começou como um bom rei. Saul, ele era um homem que buscava Deus, obedecia as leis, obedecia os mandamentos de Jesus, de Deus. Ele fazia as coisas de Deus. Mas sabe, começou a passar o tempo, começou a entrar desejos, começou a entrar vontades, começou a entrar prazeres, começou a entrar N coisas, muitas coisas no coração de Saul. E quando ele viu, Saul ele havia se distanciado das presenças de Deus. Saul havia esquecido do projeto que Deus havia colocado sobre ele para ser rei. E quando acabou a sua história, ele acabou pensando que era sacerdote, mas Deus havia chamado ele para ser rei. E a Bíblia fala que Deus rasgou o seu reino. Sabe, meus irmãos, eu não quero chegar um dia e Deus falou para mim, irmão, eu estou rasgando o teu reino porque você está entrando, eu estou rasgando aquilo que eu tenho na sua vida, porque você está indo para outro caminho. Sabe, todos nós nessa terra temos um motivo, todos nós nessa terra temos uma razão de estar aqui. Pastor, a minha razão é vir no culto e esquentar a minha cadeira. Sabe, meu irmão, me desculpa, essa não é a razão que Deus tem para a sua vida. Esse não é o porquê que você nasceu. Eu quero falar um pouco de algumas barreiras que vão entrar, que estão nas nossas vidas. Algumas barreiras que talvez Paulo, ele entrou e ele teve que passar para um dia ele poder terminar a sua carreira, falando assim, olha, eu encerrei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Eu quero ler Filipenses outra vez, Filipenses 3, do 7 ao 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu a considero como esterco para poder ganhar Cristo. Irmão, é interessante que Paulo aqui ele já fala, ó, considerei como perda. E depois ele volta a afirmar, comparar, ó, eu considerei como perda. E depois ele fala outra vez, ó, eu considero tudo o que eu conquistei, todo o meu conhecimento, tudo que eu possuo, tudo que eu tenho, eu considero como esterco. Meu irmão, para alguém falar isso, o cara tem que estar muito cheio de Deus, de verdade. O cara tem que estar muito apaixonado por Deus. Porque ele fala, tudo que eu tenho, meu irmão, não é nada comparado à grandeza de Deus na minha vida. Sabe, meu querido, Paulo ele conseguiu entender que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, não era nada comparado àquilo que Deus tem na sua vida. Sabe, nós não conseguimos entender ainda. Sabe, o plano de Deus, ele vai muito mais além do que a nossa mente pode imaginar. Aquilo que Deus pode, que tem para mim, para você, ele vai além do que as suas vistas podem enxergar. E Paulo está falando assim, olha, eu perdi tudo. E comparo tudo isso, comparo isso a esterco, comparando a grandeza de Deus. Paulo, ele preferia perder tudo, mas para ter o seu alvo na sua vida. Quando a gente fala sobre percas, é algo desagradável, não é verdade? Quando a gente fala sobre perdas, é desagradável. Quando alguém
vem e te assalta, você não fica, me assaltou, que legal, né? Não sei, acho que tem alguém que já fez isso? De repente, né? A gente sempre tem pessoas diferentes na igreja, né? De repente, olha que legal, ele falou que ia me matar, que bênção. Não, irmão, ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Porque uma perda é algo dolorido. Perda é algo que tirou de você, que você ganhou com sacrifício, com suor, com choro, que você conquistou talvez com tempo seu, algo precioso. E Paulo está falando, olha, eu considero tudo isso como não tivesse valor. Paulo entendia que a maior recompensa dele está em Jesus. Sabe, meus irmãos, muitos de nós não estamos nem aí, muitas vezes. Porque se nós temos a opção de fazer aquilo que agradamos a Deus, e de fazer aquilo porque agradamos e amamos a Ele, e se fazemos isso, nós vamos perder alguma coisa, vamos perder algum benefício. Sabe, muitas vezes nós não fazemos. Porque no momento que nós vamos perder alguma coisa para fazer a Deus, porque no momento que nós vamos fazer alguma coisa e perdemos isso, mas estamos fazendo para Deus, nós pensamos melhor, mas poxa vida, por que eu farei isso? Qual a razão minha? Todo mundo vai me chamar de doido, porque eu estou perdendo algo para louvar a Deus. Sabe, eu quero que você abra comigo lá no texto de Hebreus 10, do 30 ao 33. 33 ao 36. Diz assim: algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Sabe, que interessante. Essas pessoas, no dia que confiscaram os seus bens, eles estavam alegres. Eles foram confiscar os seus bens porque eles amavam Jesus. Eles perderam aquilo que eles tinham porque eles amavam Jesus. Sabe, no dia que você talvez está no seu emprego e você tem que honrar o nome de Jesus. Será que no dia que você está no seu emprego, no seu trabalho, e você tem que mostrar que você é cristão, será que você mostraria no lugar de talvez ganhar um aumento? Será que se você está numa posição que talvez você tenha que mentir e ocultar que você é cristão, será que você faria isso? O que será que você está fazendo? Sabe, esses homens, eles estavam alegres porque eles estavam sendo perseguidos e tiraram tudo que eles tinham por amor a Jesus. E a palavra está falando assim, olha, fiquem confiantes e fiquem cada dia perseverando, porque aquilo que vocês estão buscando virá do céu. Meu irmão, que maravilha! Esses homens, eles entenderam o chamado e o alvo de Deus na vida deles. E não foi a perca, não foi o que foi tirado deles, que roubou a paixão e a vida de Deus dentro deles. Meu irmão, será que se você estivesse no lugar desses homens, será que se você estivesse no lugar desses homens que buscavam a Deus, ou talvez você esteja hoje, será que você aceitaria bem, talvez perder algo por amor de Jesus? Será que você aceitaria bem e ficaria alegre porque você está louvando o nome de Jesus? Uma outra barreira que encontro, que eu vejo que Paulo cita, está no versículo 10 de Filipenses 3. Diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Eu vou ler de novo. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos,
tornando-me como ele em sua morte. Olha, Paulo está falando que quer fazer parte desses sofrimentos que Jesus teve. E ele também quer sofrer. Nesse texto está falando até o último momento da sua vida. Talvez, meu irmão, pastor, você hoje está meio doido, falando um monte de coisa doida. Sabe, meu irmão, não é coisa doida que eu estou falando, é a Bíblia, a palavra de Deus. Muitas vezes nós vivemos um cristianismo que é muito fácil. E você lê talvez esse texto, falar sobre sofrer a Cristo, sofrer por Cristo, talvez seja uma coisa tão longe, tão distante da sua realidade. Que você possa enxergar e falar assim, mas por quê? Mas por que eu sofreria por Ele? Por quê? Mas no meu tempo não existe isso. Paulo não se achava digno de viver e não poder sofrer por Cristo. Se Paulo, ele falava assim, eu não sou digno de viver se não poder sofrer por amor a Jesus. Meu irmão, nós precisamos representar o nome de Jesus nessa terra. Sabe por que muitas vezes nós não vemos coisas acontecendo? Porque nós não honramos o nome de Jesus como devíamos. Quando você começa a honrar o nome de Jesus, e começa a entregar o seu coração, e na onde você está, fala do amor de Jesus, sabe uma coisa, sabe o que acontece? As pessoas começam a te perseguir. As pessoas começam muitas vezes a falar mal de você. As pessoas começam a te odiar. Teve um rapazinho aqui da nossa igreja, um líder de célula, que ele abriu uma célula num lugar, no meio de uma favela, e ele começou a ganhar todos aqueles meninos que trabalhavam de alguma forma, né, para o tráfico, que usavam drogas. E eles começaram a ganhar aquelas pessoas, aquelas crianças todas para Jesus, aqueles adolescentes. E começaram a levar aquelas pessoas, aquelas crianças para a igreja. Do lado da célula existia um centro de Umbanda, um centro de Macumba. E aquele menino começou a orar, aquele líder de célula começou a orar, aquele centro de Macumba fechou. Sabe, começou a tirar todas as crianças da rua. Certo dia chegou uma pessoa nele e falou assim, olha, ou você para de fazer isso aí ou a gente vai acabar contigo. Ou você para de fazer isso que você tem feito, ou a gente vai acabar com a sua vida, porque você está estragando o nosso negócio. Aquele rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou tão alegre de poder escutar isso, que alguém quer me matar por amor de Jesus. Sabe, eu estou tão alegre de alguém me ameaçar por amor de Jesus. Em nossos dias, talvez ouvir isso é loucura. Ouvir que alguém tem prazer de morrer por Jesus. Talvez você não saiba, mas a média de pessoas que morrem mártires por amor a Jesus é de 550 por dia. Hoje, em nossos dias. Existe algum lugar no mundo que em cada 20 minutos, a cada um minuto, tem 23 pessoas morrendo por amor a Jesus. Nesse minuto, talvez no começo da pregação aqui, já morreram talvez umas 300 pessoas. Não, perdão, 300 pessoas não, morreram já umas 90, 80 pessoas. Desde que começou a pregação. Sabe? Porque alguém está sofrendo por amor de Jesus. E eu quero chegar a entender, que você venha pensar, meu querido, o que você tem feito com o propósito de Deus na sua vida. O que você tem feito com o chamado maravilhoso que Ele tem na sua vida. É interessante ver muitas vezes largamos de Jesus por pequenas coisas. Talvez você briga com sua mulher. Eu não quero mais ir para a igreja porque eu briguei com a minha mulher. Minha mulher é muito chata. Minha mulher não quer lavar a casa, não quer limpar, não quer cozinhar para mim. Vou parar de ir na igreja. Irmão, eu vou parar de ir na igreja porque meu líder falou que eu sou um problema. Eu vou parar de servir a Jesus porque o pastor só gosta de roupa azul. Sabe? Muitas vezes nós caímos nesse dilema. Começamos a olhar todas as coisas. Esquecemos que o que Jesus fez para nós é muito maior do que qualquer briga. O que Jesus fez por mim e por você é maior que qualquer problema. O que Jesus fez por mim e por você é mais importante que qualquer outra roupa, qualquer forma de estilo.
O que Jesus fez por mim e por você não tem valor que se pague. E muitas vezes não estamos nada, nem aí para nada. Sabe, quando Paulo escreveu essa carta a Filipenses, ele estava preso. Paulo, ele, por amor a Cristo, ele foi castigado, levou chibatadas, ele foi preso, ele apanhou, ele foi torturado, ele passou fome, ele teve sede, ele passou por um naufrágio, ele passou frio, ele passou calor, sabe? Tudo por amor a Cristo. Tudo porque ele entendia que valeria a pena levantar a camisa de Jesus e falar, não, eu sirvo a Jesus. Irmãos, será que nós temos honrado a Jesus? Será que nós temos sido cristãos que onde nós estamos, nós levantamos a bandeira dele? Eu lembro que quando eu cresci na igreja, por ter crescido na igreja, eu conheci algumas pessoas, talvez não dentro da igreja, mas onde eu estudava, e falavam que eram cristãs, né? Mas quando levantava a bandeira do cristianismo, eles, misericórdia, era melhor se aquela pessoa não falasse que era cristã, eu tinha vergonha, daí virava, eu sei que eu nunca fui muito bom menino, né? Mas eu era um pouquinho bagunceiro só, mas, sabe, eu via aquelas pessoas fazendo tanta coisa, eu falei assim, meu Deus, falam que serve a Jesus. Será que nós estamos dispostos a passar por dificuldades por amor de Jesus? Será que nós estamos dispostos a sofrer por esse amor que não tem tamanho? Vamos abrir lá em Hebreus 11, 24 a 26. Fala assim, pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou uma desonra, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Moisés, apesar de ter todo esse dinheiro, toda a riqueza, ele preferiu sofrer por amor a Jesus. Ele preferiu falar assim, olha, sabe, é bom ser o rei do Egito, né? Devia ser bom. Olha, eu tenho toda riqueza, todo ouro, tudo. Mas sabe, Moisés precisava se prostrar a outros deuses. Moisés preferia, ele tinha que fazer outras coisas, ele tinha que servir a outros senhores. Moisés preferiu sentir uma desonra para aquele povo, a adorar e buscar, a entregar a sua vida a Jesus. Será que nós estamos dispostos? Será que nós estamos, realmente, esse é o nosso alvo, nossa vida, glorificar o nome de Jesus? E por último, uma outra dificuldade de Paulo. Vamos abrir outra vez agora em Filipenses 3, de novo Filipenses 3, do 12 ao 14. Filipenses 3, do 12 ao 14. Diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para o que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz aqui no começo do versículo 12, que ele precisava ainda assim aperfeiçoar a sua vida. Ele precisava correr e lutar, que ele queria viver uma vida de busca de santidade. Eu vejo que uma outra das barreiras que nós temos em relação ao alvo da nossa vida, que é Jesus, é viver uma vida de santidade.
Paulo nos ensina a viver uma vida de persistência em santidade. Paulo nos ensina que nós devemos passar nossa vida buscando ao Senhor, a Deus. Se nós queremos honrar o nome de Jesus, se nosso alvo é agradar a Deus, nós precisamos persistir buscando as coisas do alto. Meu irmão, Paulo como falou, não que eu já tenha conseguido. Paulo fala isso. O apóstolo Paulo, não que eu já tenha conseguido, não que eu não que eu já esteja aperfeiçoado, mas eu preciso. Sabe, meus irmãos, tem dias que talvez nós não aguentemos e muitas vezes nós olhamos e acabamos caindo em algum detalhe, mas sabe, nós precisamos continuar persistindo, nós precisamos lutar. Paulo, ele está falando, olhe para as coisas da frente, olhe para as coisas do alto, olhe para o nosso alvo. Durante a caminhada que você está com Jesus, de repente você começa a olhar as coisas que ficaram para trás, mas Paulo assim, olha para frente. Porque quando olhamos para trás, para o Egito, para a vida que você vivia, muitas vezes ficamos presos pelas correntes do mundo, ficamos presos pelas correntes que estão no passado, e quando nós vemos, nós não conseguimos nos mexer, nós não conseguimos fazer muitas coisas, porque nós estamos presos no nosso passado que é pecaminoso. Não deixe que o seu passado dite aquilo que você vai ser no seu futuro, não deixe que o seu passado fale para você continuar sendo quem você é. Sabe, irmãos, Paulo, ele persiste, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Nós precisamos buscar essa santidade, precisamos buscar o coração de Deus o tempo todo. Sabe, meu irmão, eu falo para os jovens sempre, a palavra do Senhor fala que o nosso Deus, Ele nos ama com um amor que nos constrange. Não além do amor que nos constrange, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele tem ciúmes de nós. Ô pastor, Jesus, Deus tem ciúmes de nós, sabe? A Bíblia fala que Deus Ele tem ciúmes de nós. Ele é um Deus ciumento, sabe por quê? Porque Ele quer ter nós, as nossas vidas, Ele quer que venhamos pertencer a Ele, Ele quer que venhamos ser dEle. Nós somos o tesouro dEle, nós somos a nação dEle, nós somos o povo dEle, somos aquele que Ele realmente entregou o Seu Filho para morrer por nós. Que maravilha! Sabe, muitas vezes nós não damos valores, nós não damos valor, nós não nos importamos. Devemos deixar tudo que nos atrapalha. Eu quero ler Hebreus 12, do 1 ao 3. Hebreus 12, do 1 ao 3. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naqueles que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Paulo, aqui a carta aos Hebreus, ele fala que nós devemos manter nossos olhos fitos em Jesus, devemos manter nossos olhos fixos nele. Se você faz uma viagem e vai para algum lugar para o interior talvez, e você, por algum momento, você tira os seus olhos do foco da sua viagem, e você começa a conversar com outras pessoas, em pequenos momentos, meu irmão, você perdeu o seu caminho, você se perdeu. Eu já fiz isso várias vezes, né? Várias vezes. E a vida espiritual, ele trata da mesma forma. No momento que nós tiramos nossos olhos de Jesus, no momento que nós começamos a olhar para as coisas que estão em volta, e começamos a olhar em tudo que está ao nosso redor, a nuvem que está em volta de nós, e começamos a olhar para os irmãos ou para as pessoas do mundo, começamos a olhar porque aquela pessoa está assim,
Ah, porque tal líder é assim, porque tal pessoa é assim, ah, porque tal pessoa tem aquilo e eu não tenho, sabe? Se nós ficamos olhando na nossa nuvem que está ao redor de nós, nós perdemos a nossa fé. Começamos a olhar para as coisas do mundo e fazemos como Pedro, esquecemos de olhar para Jesus. E no momento que paramos de olhar para Jesus, nós começamos a nos afundar. Sabe, meu irmão, nós precisamos, cada dia. Hebreus 12:3 diz que por causa do pecado talvez desanimaremos, mas não podemos deixar de lembrar da vitória que Cristo teve por nós. Sabe, o pecado muitas vezes vai vir para te desanimar. Muitas vezes o pecado vai bater na sua vida e você vai ficar chateado. Você vai, meu Deus, eu errei de novo. Talvez você vai assim, meu Deus, isso outra vez. Sabe, meu irmão, não deixe que o pecado te desanime. Não deixe que o pecado te vença. Não deixe que as coisas do mundo te vença. O sacrifício que Jesus teve por nós é muito maior. O sacrifício que Ele teve por cada um de vocês é muito maior. Eu venho voltar a perguntar, qual é o seu alvo? Qual é o alvo seu nessa vida? O que você tem buscado nessa vida? Qual tem sido os planos que você tem feito? Ah, pastor, eu não tenho chamado pastoral, ministerial. Meu irmão, aqui está falando sobre homens que sofreram, perderam coisas, porque eles trabalhavam, e nos seus trabalhos eles honravam a Jesus. Talvez na sua casa, você precisa honrar Jesus. No seu trabalho, você precisa honrar Jesus. Você precisa ser um cristão onde você está. Onde você está, num lugar que ninguém está te vendo, talvez naquele fundo, naquele escritório escuro. Sabe, é lá que você deve falar, eu sirvo a Jesus. É lá que você deve ter uma Bíblia, talvez colocada, para assim, alguém perguntar assim, olha, eu sirvo a esse Jesus, Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha história. Irmãos, é tempo de nós levantarmos a nossa bandeira de realmente que servimos a Jesus. Eu quero terminar com um texto em Romanos 8, diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe nada que pode nos separar desse amor. Meu irmão, não existe nada que pode tirar. Não há nada que pode nos tirar de longe dele. Pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu já não aguento mais sofrer. Talvez, pastor, eu não aguento mais essa humilhação que eu sirvo, que eu tenho passado. Eu não aguento mais essa dor. Eu não aguento mais esse pecado. Meu irmão, não tem profundidade, não tem altura, não tem riqueza, não tem nada nessa terra que pode nos separar desse amor. Sabe, hoje é o dia, talvez é o momento de nós voltarmos nosso coração a Cristo. Senhor, eu quero voltar àquele alvo que eu tinha. Eu quero voltar àquele sonho que eu tinha com o Senhor. Aquele dia que você talvez veio aqui algum tempo atrás, ou talvez na sua cadeira, e ali você chorou, e ali Deus falou assim, olha, é isso que eu tenho para você. E você ficou tão empolgado, tão apaixonado por Deus, ficou tão desesperado, assim, nossa, que coisa gostosa, nossa, eu vou fazer isso. Passou o tempo, se foi. Sabe, hoje é o dia que o Senhor quer reacender isso de novo. Hoje é o dia que o Senhor quer reacender chamados outra vez. Hoje é o dia que o Senhor quer reacender projetos, o alvo da sua vida outra vez. Talvez você está vivendo sem graça na sua vida, vivendo somente por viver. Meu irmão, Deus, Ele tem mais para você.